Olá você, visualizador e seguidor do blog Assim Caminha a Humanidade. Eu, Denilson Douglas, tenho o prazer e a satisfação de estar aqui no quadro O Blog Entrevista. Assim Caminha a Humanidade Entrevista. E nessa ocasião, ninguém mais especial do que ele, Nicó do Cimento, também apoiador do blog, e uma pessoa que tem se destacado no trabalho social, também como empresário, como uma pessoa digna de ser tomada por exemplo para todos nós que somos cidadãos carpinenses e até mesmo de outras regiões. Muito boa noite, Nicó do Cimento. É um prazer tê-lo aqui conosco no blog Assim Caminha a Humanidade. Boa noite, Denilson. Boa noite a todas as pessoas que vão curtir o blog, né? Que já é sucesso, né? Graças a Deus, com o talento que você tem e o serviço que você vem demonstrando para a nossa sociedade e para as pessoas que acessam o seu blog, está de parabéns. Eu venho aqui falar um pouco agora do meu projeto sobre Nicó, sobre associação, sobre Nicó, a pessoa de Nicó. Estou aqui à disposição sua para as suas perguntas e fazer o máximo das minhas palavras curtas, mas corretamente, para poder passar para minhas pessoas que ouvem e que escuta e que prestigia o trabalho de Nicó. É uma oportunidade, você que está nos vendo pela internet, de você conhecer um pouco mais sobre Nicó do Cimento, pessoa, Nicó do Cimento, pai de família, não só como empresário de sucesso, como líder também de associação. E a nossa primeira pergunta é exatamente essa. As origens do Nicó do Cimento, de onde o Nicó do Cimento surgiu e como foi que se deu essa sua jornada até se instalar aqui na cidade do Carpina? No caso, Denilson, eu venho falar um pouco da minha pessoa, das minhas raízes, da onde eu vim, da minha terra natal. Eu sou filho da Paraíba, nasci na Paraíba, no Cruzeiro, divisa com Pernambuco, uma cidade pequena, com 9 mil habitantes, e aonde meus familiares tudo nasceram ali na Paraíba. E ali, por exemplo, eu passei uma temporada grande, assim, por exemplo, até meus 14 anos, eu fiquei na cidade, né, de Umbuzeiro. E em Umbuzeiro, por exemplo, eu perdi meu pai com uns 14 anos de idade, e minha família já estava, que a minha família é uma família, graças a Deus, enorme, né? Minha mãe teve 26 filhos, dos 26 filhos, a gente ainda conseguiu, ela conseguiu criar 16 filhos, porque 10 morreu novinho, né? Naquele tempo a medicina não tinha assim, aquele recurso muito adequado, e assim mesmo ela conseguiu criar 16 filhos. E quando ela conseguiu criar esses 16 filhos com meu pai, aí meu pai chegou a falecer em 87, aí de 87 só que minha família já estava nisso. Todo 80% já estava em São Paulo, na cidade grande, na capital, né, no sul, porque é onde se recorria, porque o Nordeste era muito sofrido, e principalmente a minha região, que era na Paraíba, aí a gente optava mais em ir para o sul, ficava em São Paulo, aí dividia, porque São Paulo é grande, mas a gente sempre, a minha família hoje, eu tenho 14 irmãos em São Paulo, eu passei uma temporada muito grande também em São Paulo, né, quando eu saí de Umbuzeiro eu tinha 14 anos, e passei na minha fase, mas ainda 14 anos em São Paulo, trabalhando, né. Ralei bastante em São Paulo, trabalhei em 3 empresas, né? A primeira empresa que eu trabalhei era até de menor, meu cunhado era gerente de um posto de gasolina, e ele tinha uma amizade com o proprietário, e é onde cedeu um espaço para mim poder ficar ali, calibrando pneu, limpando para-brisa, e ali eu fui passando de idade, crescendo, e realmente aí fui passando para uns objetivos melhores. Consegui trabalhar na empresa da Honda, trabalhei na Honda 6 anos, da Honda passei para uma empresa melhor ainda, que foi na BMW, onde eu também trabalhei quase 7 anos na BMW, né? Eu fiz vários cursos de mecânico, de auto, e dali eu fui somando, e sempre eu vinha passeando pelo Nordeste. E quando eu tinha um espaço de férias, eu passeava, vinha para visitar minha terra natal e passava por Carpina. Mas aí é um projeto de Nicó também, que trabalhei no campo com meus pais, tá entendendo? Mas graças a Deus eu fui para a capital, e na capital, no sul de São Paulo, eu consegui fazer um objetivo, e esse objetivo eu consegui distribuir um pouco para a minha região agora, que é Pernambuco, Carpina, onde eu me localizo aqui.
É uma história que daria um livro, e seria um livro seria com certeza um best-seller, seria um livro muito bem vendido, porque é uma história marcada por luta, por trabalho. E assim, qual foi o ano que você se instalou aqui na cidade do Carpina, montando o comércio que lhe fez tão conhecido? No caso eu consegui chegar em Carpina aqui em 2000. Em 2000, por exemplo, que eu falei para você, eu já venho visitando a cidade, eu vi que era uma cidade plana, próximo da capital, de Recife aqui, e eu senti aquele jeito de Carpina crescer. Aí eu investi em Carpina em 2000. Em 2000 eu instalei em Carpina, montei a primeira loja que eu cheguei em Carpina, foi uma loja de motopeça. Graças a Deus foi um sucesso também naquela época, né, porque não tinha muitas demandas. Eu consegui superar aí, fiz um bom trabalho, mas não era aquele objetivo. Eu em São Paulo eu tinha aquela prática de moto, mas só que em São Paulo você tinha os motoqueiros, revisões, tudo, o dinheiro lá girava mais. E quando a gente chega no Nordeste é mais sofrido. Por exemplo, sempre os motoqueiros são sofridos, a maioria não tem uma habilitação, aqueles são pai de família, a moto são, por exemplo, ou alugada, ou se não eles compram financiada. Vários problemas. Aí eu vi que aquele investimento que eu trouxe do Sul para Carpina, com o preço que eu tinha diferenciado de muitas lojas, eu não conseguia fazer crescer o limite que eu queria, porque realmente eu sentia essa demanda na cidade, por exemplo, o índice, por exemplo, dos motoqueiros, assim, ter uma base de caso de precisão, de, por exemplo, fazer uma revisão, e era muito barato, e às vezes não tinha nem o dinheiro de pagar a revisão, porque tinha o compromisso de levar para a família dele a alimentação, ou pagar a moto, ou pagar o aluguel da moto, que muitas vezes por aqui, hoje não, hoje quase todos eles têm suas motos, financiada, mas antigamente não, era moto alugada. Aí eu senti aquela demanda, aí eu investi, mas só que eu vi um resultado pouco. Aí eu mudei de ramo, aí eu passei para cimento, onde eu cresci, graças a Deus, o nome Nicó do Cimento, né, que hoje é o nome que ficou a marca registrada dentro de Carpina, onde você chega em Carpina, procurar falar um pouco de Nicó, todo mundo fala Nicó do Cimento. E graças a Deus eu fiz um trabalho muito bonito na venda de cimento. Cheguei a vender até em Carpina, na época muito boa, até 6 mil sacos de cimento por mês. Aí depois disso aí a gente foi mudando, aumentando mais uns itens, aí foi para ser representante de gás, água mineral, tá entendendo? E graças a Deus estou aí fazendo um trabalho muito bem feito dentro da minha cidade, como comerciante, tá entendendo? E investindo dentro da minha cidade. Sente saudades do cimento, que lhe fez tão conhecido? Sinto saudade, porque quando eu chegava ali na loja, quando eu via aquelas carretas chegando na frente da minha loja, descarregava, voltava daqui a pouco, descarregava de novo. Eu sinto saudade, mas é uma saudade que não deixa assim, deixou boas lembranças, mas eu já não deixo mais por causa que a concorrência é muito grande e para você manter um quadro de revenda de cimento é muito burocrática e o lucro é muito pequeno. Aí por isso que eu optei para outros leads e graças a Deus também fazendo umas diferenças já. Graças a Deus, né? É o Nicó do Cimento provando que é possível mudar de rumo sem mudar a essência, sempre pautando por muito trabalho, por muita dedicação, por fazer bem feito aquilo que você se propõe a fazer. É Nicó do Cimento dando lição de vida. Nicó, e no setor da política, como foi que surgiu esse interesse, essa sede sua de ajudar o povo, de servir mais a sua comunidade que lhe abraçou como filho legítimo e não como filho adotado? O desejo pela política, como surgiu? Veja só, essa agora que é uma surpresa. Eu, por exemplo, sempre fui um lutador, um guerreiro, por exemplo, com várias dificuldades também, não nasci em berço de ouro. Dos 8 anos de idade eu já comecei a trabalhar na minha vida e eu cheguei e me instalei em Carpina, como também lá no Sul. Eu tinha uma boa influência com vários amigos, pessoas assim que precisavam de um apoio meu, eu estava ali, eu estava na hora da alegria, na hora da tristeza, sempre era aquele parceiro humano e aquele, como se diz a palavra, no social, sempre gostei do social. Aí eu cheguei, por exemplo, na eleição agora, onde, por exemplo, eu saí candidato, mas isso eu já vinha de 2000, onde eu tenho uma propriedade em Carpina, e nessa propriedade, sempre quando eu chegava na época da campanha, a turma falava para mim, seu Nicó, por que o senhor não se candidata? Eu falei, mas por que eu me candidatar? Ele dizia assim, não, porque o senhor, toda eleição,
O senhor vem aqui na propriedade, pega todo mundo em cima da sua F4000 de caminhão e leva nós para voltar na cidade, dá 2, 3 viagens e você não cobra nada, você faz aquilo com amor. E a gente, por exemplo, precisava de uma pessoa que representasse a gente desse jeito que você representa. Aí eu falava para eles, não, eu não penso assim politicamente não. Isso foi passando uns anos, teve eleição de deputado, de presidente, aí vinha de prefeito, vereador, e sempre vinha essa jogada, e toda vez eu estava ali carregando aqueles pessoal do sítio, trazia para a cidade, levava de volta, pegava aquela senhora com carinho, por exemplo, quando não dava para ir na cabine, eu colocava lá em cima, mas tinha todo carinho para colocar, aquele jeito especial, e a turma gostava desse meu trabalho. E foi surgindo de vários tempos, e onde eu também fiz um trabalho muito bonito em Limeira Grande, perto da minha propriedade, que faltando 2 anos para a eleição, onde perto da minha propriedade tem 30 casas. E nessas 30 casas que tem ao redor da minha propriedade, tem uma dificuldade de água, que não tem água. E um amigo meu comprou uma propriedade, e ele nessa propriedade dele tinha água, que é um açude, onde essa turma tirava essa água. E ele proibiu de tirar água na propriedade dele, colocou a seca e proibiu. Como ele tem a propriedade dele, ele proibiu a turma tirar água. E eu fiquei pensando, né, como é que ia ficar aquelas pessoas naquele momento sem água. E foi onde o governo tinha cavado um poço há muitos anos atrás, perto da minha propriedade, e tinha deixado abandonado. E eu, junto com um amigo Domingos, que também é um radialista, gente muito boa, uma pessoa fenomenal, e junto com a mãe dele, a gente fez um projeto lá na comunidade, e é onde eu coloquei água encanada em 30 casas. No decorrer da sua carreira, posso dizer assim, profissional, no decorrer da sua vida pessoal, você tem demonstrado um interesse muito grande em ajudar as pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas que mais precisam. E interessante que a sua expressiva votação, e talvez até pela questão do coeficiente eleitoral, você infelizmente não conseguiu chegar a ocupar uma cadeira na casa do Dr. Murilo Silva. Mesmo assim, você se sentiu mais incentivado a continuar a trabalhar e vem trabalhando incansavelmente. Agora, como pai de família que você é, uma pessoa religiosa também, em conhecimento uma pessoa muito religiosa, e líder da Associação Comercial, Industrial e Agropastoril Carpina, e mais recentemente, líder do Clube das Mães, uma instituição muito importante, muito séria, que vem desempenhando um trabalho brilhante aqui na cidade. Como o Nicó do Cimento faz para administrar todo esse compromisso que ele tem, todas essas responsabilidades? Isso aí é uma coisa muito importante, que às vezes eu fico pensando, Jesus, como é que ele me dá tanta força para me poder atender os pedidos das pessoas que confiam em Nicó, que acreditam em Nicó, aquele que, por exemplo, quando está doente, aquele que quando está numa necessidade não financeiramente, mas de um apoio, de uma ajuda, e eu estou ali presente para poder tentar passar um pouco da minha experiência, do meu dia a dia para aquelas pessoas. Mas realmente é mesmo, eu fico pensando, porque eu acordo 5h30, 5h40 eu já estou acordado. No comércio eu já estou aberto, em média de 6 horas, 6h20 o comércio já está aberto. Eu já estou atendendo meus funcionários, e para poder ir para a rua, para poder entregar a mercadoria para o pessoal, onde eu tenho, graças a Deus, Carpina, uma clientela muito boa, onde eu distribuo água para as pessoas e também gás de cozinha. Mas é um motivo muito especial mesmo. Às vezes eu até me emociono por causa que eu vejo o meu trabalho, e às vezes eu fico falando com Deus. Como é que ele me ajuda tanto a essa carga? Porque não é fácil você ter que trabalhar com um ser humano, por exemplo, tomar conta da sua empresa, tomar conta de 2 associações, tomar conta daquelas pessoas que precisam de um favor, de uma ajuda, tá entendendo? E eu estou ali presente. Relatando bem rapidamente, um dia desses, eu estava em casa, estava me preparando para ir para a igreja. E até falaram que meus filhos vão para a igreja, agradecer a Deus pela semana, pelos dias, pelas bênçãos que Ele vem nos dando, por tudo. Aí, de repente, faltavam
meia hora para a gente ir para a igreja. Chegou de repente um amigo meu, que me conhece há muitos anos, foi vizinho meu de outra moradia aqui em Carpina, e ele chegou com a filha dele com o braço demitido. Uma criança de 4, 5 anos mais ou menos, e ele chegou aqui aperreado, porque a gente não tem assim, uma assistência médica adequada em Carpina, como ortopedista, como raio-x, ou em Nazaré, ou a gente tem que ir para uma UPA próxima à nossa região. Aí eu tive que abrir mão, falei com Deus, pedi perdão assim, por não ter ido para o culto com meus filhos, com a minha família, e poder ir levar essa criança numa UPA para poder ver o bracinho dela, porque ela sentia muitas dores, e isso aí é uma coisa que toca muito na minha pessoa. Assim, quando eu não posso, meu coração fica partido, mas ainda tento ajudar de outras maneiras. E realmente eu separo um pouco o trabalho, a parte da manhã assim, eu abro um pouco para a associação, e à tarde eu fico dentro do comércio direto, fazendo entrega, uma cobrança, uma visita a um cliente. O que depender de mim, eu estou aí na porta. Você não vai me ver, Nicó, atrás do balcão, ou atrás de um ar-condicionado, numa sala, não. Você vai me encontrar Nicó, às vezes até com a roupa meio rasgada ou suja, o que for, mas eu trabalhando. Que não é uma pessoa que você pode notar todas as vezes, rapaz, o Nicó é presidente de associação, Nicó é comerciante, ele precisa disso. Não é que eu não preciso. É porque eu sei o suor, eu sei o valor meu, eu sei, por exemplo, eu não sei o amanhã. Porque talvez eu esteja aí num carro, numa Hilux, ou numa BMW, o que for, e talvez amanhã eu não conheça meus amigos. Eu não conheço aquelas percas que, por exemplo, tem muita gente que tem. E eu sou uma pessoa normal, simples. Gosto de entregar um gás no cliente quando eu chego pessoalmente. Pergunto como é que meu funcionário está atendendo. Pergunto se está atendendo bem. E aquilo é um prazer de você sentir e falar com o cliente. Realmente, às vezes eu chego a dizer assim, mas Nicó, é você que é o Nicó? Eu falei, sou eu mesmo. Rapaz, a gente veio falar também, você que é o proprietário que entregar. Eu falei, não, é por causa que às vezes o motoqueiro está muito ocupado, eu vou. Mas sempre eu tenho um tempo para visitar essas pessoas. Aí separo o comércio, aí vou para lá das associações, que também é outra responsabilidade também. Isso que você falou, Nicó, é muito importante, até porque as pessoas, isso não é uma opinião de Denilson Douglas, mas as pessoas se queixam muito dos políticos, principalmente o vereador, que é o agente público mais próximo da sociedade, e algumas pessoas se queixam de que fulano de tal, depois que ganhou a eleição, se escondeu, está se escondendo, não mantém o mesmo contato que tinha, até, às vezes até só no período eleitoral, essa é a grande verdade. E o Nicó de Cimento, hoje, eleito vereador, permanecerá a mesma pessoa, com a mesma humildade, com a mesma simplicidade, com a mesma transparência que tem hoje com seus clientes, com seus eleitores, com seus amigos. Positivo. Eu vejo esse ponto, Denis, que você falou, eu fico perguntando. Hoje a gente tem uma cidade com quase 100 mil habitantes, Carpina, que o IBGE já nota 75 a 2010. Em 2010 está em 2014 e não foi feito mais levantamento. Eu acredito que a gente já chega a 100 mil habitantes. Mas se você notar, eu fico perguntando para mim mesmo, 15 vereadores dentro de Carpina, eu não tenho nada contra nenhum, está entendendo? Eles foram eleitos, eles sabem por que eles foram eleitos, eles sabem como que eles foram eleitos. Eles sabem por que eles ganharam aquele voto. Eu também não sei por que eu tive aquele voto todinho, mas porque eu tenho um serviço prestado. E aonde eles teve horas que você fez uma colocação muito bem colocada. Porque ser político, talvez, não é para qualquer um, não. Porque tem gente que quer ser político. Eu digo, caramba, ser político, para você acordar de manhã cedo, ter gente na sua porta, porque você acostumou mal, você fez uma política mal, você fez uma política errada, aí tem gente na sua porta de manhã, de tarde e de noite. Aí xinga sua família, seu familiar, xinga sua esposa, sua mãe, seu pai, queira ou não queira, sai todo mundo bravo, xingando. Eu não, Deus, eu faço uma política diferente. Uma política educativa, uma política que é onde eu chego a falar para as pessoas que não é você trocar seu voto por um saco de cimento, ou por uma cesta básica, ou por 50 reais.
Porque eu acho que um voto, ele se troca por serviço prestado, ele se troca por um favor, porque é onde a gente vê hoje que teve vereadores de Carpina, na minha região, principalmente, que eu falo com firmeza, de gastar talvez 500 mil reais numa campanha. E eu ficava olhando assim, caramba, você gastar 500 mil reais numa campanha, tem alguma coisa errada numa campanha. Porque eu, com 500 mil reais, eu faço um patrimônio, eu faço 10 apartamentos de 400 reais por mês, que vai dar 4 mil reais para mim. Se eu dever nada a ninguém ficar na minha porta me xingando. E por que as pessoas entram na política desse jeito? Aí eu fico olhando e observando. Eu tenho um serviço prestado, aonde, por exemplo, eu saí de uma eleição, muita gente entra na eleição para ganhar a eleição e lá na frente para ver o resultado para eles. Eu não fiz o contrário. Eu comecei uma eleição, terminei a eleição, não ganhei a eleição, fiquei suplente de vereador com uma votação surpreendedora. Muita gente viu a minha votação, mas eu também mostrei para a sociedade que era um Nicó diferente. Eu cheguei em políticos altos, eu cheguei em gente prefeito, que eu contei a situação quando eu cheguei, que, por exemplo, que eu não queria minha cidade assim, que a gente estava numa situação muito constrangedora, que a saúde estava em decadência, por causa do antigo gestor. Mas eu fui falar com certas pessoas e disse assim, pegue sua ambulância e guarde na sua granja. E eu olhei para a pessoa e falei para ele, quando eu saí na porta pedindo um voto, e aquelas pessoas que me passou a confiança, e quando a ambulância estava funcionando, levando para Nazaré, que aqui não tinha base, que não tinha médico, quando eu chegava em Nazaré, eu era bem acolhido pelo diretor do hospital, pelos amigos lá, eu era acolhido. E eu tinha dia de eu dar 4, 5, 6 viagens em Nazaré, porque a Carpina não tinha. Mas eu não poderia abandonar aquelas pessoas e nem outras pessoas que precisavam, por causa de política. Eu perdi a eleição, mas não perdi meu caráter e nem perdi minha dignidade. Minha moral continuou melhor, porque quando eu cheguei no topo, que as pessoas falaram, guarda sua ambulância, você não ganhou a eleição, você não vai ficar fazendo serviço disso assim, assim. Eu falei, não. Quando a pessoa acreditou em Nicó, acreditou e votou, eu acreditei também naquelas pessoas que fez aquela votação. E graças a Deus continuei, pra você ter ideia, melhor ainda. Eu continuei melhor, porque naquele tempo Nicó só tinha uma ambulancinha fazendo aquele serviço, Nicó, eu pediria a você que falássemos um pouco sobre o Clube das Mães, essa associação que vem desempenhando um trabalho brilhante aqui em nossa sociedade. É um prazer falar um pouco dessa associação agora dos moradores do bairro Santo Antônio, onde com 2 meses de trabalho da minha equipe aqui na comunidade, que ela se localiza aqui na Rua Bernardino de Campos, número 777, aqui na minha sede, no prédio próprio, né? Na casa do Nicó Cimento, aqui tem um andar, onde ela se localiza aqui, é onde o beneficiário vem para cá para poder ter os resultados que eu ofereci do meu trabalho para os associados. É muito bom a gente tocar no assunto, como que é uma associação. Porque muitas vezes a pessoa diz assim, cara, a associação nunca vai para frente. Realmente eu não tiro a razão de muitas pessoas. Por quê? Porque tem gente que quer fazer uma associação ou quer montar qualquer coisa com a sociedade, e se não tiver uma transparência com as suas pessoas que vai estar junto com você na equipe de trabalho ou até os associados, é por isso que não vai à frente. E eu, com 2 meses de trabalho aqui na minha associação aqui do bairro Santo Antônio, minha associação que eu digo com autoridade, porque a gente quer minha, porque não é que é minha associação, mas é o carinho que eu passo para os associados e o carinho que eu passo para esse nome da Associação do Clube das Mães. Porque não é qualquer um não, porque a responsabilidade é grande você ter um quadro que eu vou falar agora, de atendimento dentro da associação, que eu acredito que já teve até gente, até o gestor, ele falou assim, está parecendo uma clínica particular, mas eu agradeço também por essa colocação dele, mas é o carinho, o jeito que eu passo para esse pessoal, mas é o amor, também é o meu trabalho, porque não adianta fazer um trabalho sem amor e não vai para frente. É por isso que eu digo, não tira a razão de algumas pessoas que montam a associação e desistem no meio do caminho, ou não vai para frente e fica fechado.
Mas Nicó do Cimento, graças a Deus, ele vem sempre somando. Ele não está para deixar e abandonar. Graças a Deus, hoje a gente tem aqui, eu vou falar agora, os benefícios que a gente tem na associação. Onde a gente tem um clínico geral, que atende por associação, Dr. Divaldo, um excelente médico, tá entendendo? A gente tem psicóloga, doutora Márcia, doutora Thalita. A gente tem a fonoaudióloga, a gente não tem, mas a gente já está estudando para ela poder fazer uma parceria com a gente. A gente tem oftalmologista, que é o doutor Fernando. A gente tem também dentista, um dos melhores da nossa região aqui de Carpina, doutor João Pessoa. E também tem uma dentista também, familiar, doutora Janeide também. E também a gente tem massoterapeuta, a gente temos exame de mamografia, a gente também temos parceria com o Vespac, agora com uma pessoa também que passou esse carinho para nós também, né, essa confiança, onde a gente também passa para o associado. A gente tem curso de corte e costura, artesanato, pintura, aula de reforço, manicures, ambulância à disposição do associado. Aquelas pessoas que é associado têm direito à ambulância à disposição para dentro da nossa cidade. Está entendendo? E a gente também oferece esse carinho que a gente passa, Denilson. Não é para todo mundo, não. A gente se preocupa realmente com o associado. Porque ele dá uma contribuição, uma ajuda para a gente manter. Porque você imagina, a gente tem clínico geral, oculista, psicólogo, mamografia, ambulância à disposição do associado, massoterapeuta, os cursos. Tudo isso aí é um custo. Um médico não vem atender na associação de graça porque é amigo de Nicó. Ele gastou para ser um médico. Ele teve um custo alto. Aí ele faz a contribuição dele, a parte dele, e a associação faz a parte de contribuição com ele também, dá uma ajuda na contribuição. Mas hoje os associados estão, graças a Deus, estão tudo de parabéns, porque os médicos a gente marca, a gente cumpre, está entendendo? Eles chegam aqui, a gente se preocupa até com o associado, porque vamos supor, se a gente marcar um médico clínico geral, doutor Divaldo, ele vai atender na sexta-feira, quando é na quinta, a gente está ligando para todas aquelas pessoas que marcou a consulta, para não perder a consulta com o doutor Divaldo. Quem é uma clínica particular ou algum hospital que liga para falar isso? Que se preocupa com o associado. A gente se preocupa realmente aqui, porque imagina você marcar um médico, às vezes a pessoa é dona de casa, tem os seus afazeres, ou até o patrão também tem alguma coisa a fazer, por exemplo, trabalha numa empresa, aí ele sai para vir para o médico e quando chegar o médico não está. Aí fica aquilo ali, a associação tem marca médico, mas não tem. Não, a gente tem esse compromisso. Se por acaso a gente chegar a marcar com o doutor Divaldo, ele atende na sexta-feira, na quinta-feira a gente ligar para ele e ele disser que vai ter algum imprevisto, que ele vai viajar ou que ele vai dar um plantão em outro lugar, a gente liga automaticamente para os associados, aqueles que marcaram a consulta, desmarcando e dando a satisfação. Esse é o nosso objetivo dentro da associação, que acredito que a Associação do Comércio também contribui também com essa parceria com a Associação do Morador. Por quê? É onde a gente vê a firmeza dos empresários e dos amigos. Então, hoje, o que mantém, qual o aporte financeiro que é responsável para manter as despesas do Clube das Mães? Hoje, no caso, é o próprio associado. É o próprio associado que ele mantém a associação. E Nicó do Cimento, logicamente, se faltar um dinheiro para pagar o médico, Nicó do Cimento tira do bolso dele, do lucro que ele tem da empresa dele, para poder dar ajuda para a associação, para não deixar de não pagar os médicos. A Associação Comercial, Industrial e Agropastoril do Carpina, ela está também de vento em popa, vindo de uma vitória imensa que ficou na história, viu? A realização do Grande Prêmio, né? Sorteio todo dia, valiosos prêmios. E quais são os projetos futuros? Você que é o gestor dessa associação, quais são as ideias, os planos, os projetos para o futuro, Nicó?
A gente agora sai de uma associação para ir para outra. É tão engraçado que a turma diz, meu Deus, isso é muita complicação. Mas a gente vai levando a ponto que a gente nota. Se você notar, Edenilson, a carência que estava essa associação, a SIACA, ela estava quase fechada. Pra você ter uma ideia, surgiu o meu nome na cidade, porque é uma associação que ela foi fundada em 1962, ela tem hoje uma idade muito boa, tá entendendo? Uma vida muito boa, mas ela estava perto a ser fechada. E aonde os empresários disseram que a única pessoa que poderia lhe dar uma estima e levantar a associação e reviver mais uma vez poderia ser Nicó do Cimento. E eu fiquei perguntando para meus amigos, né? Por quê? Aí disse, porque você é uma pessoa que faz com carinho, tem um amor, gosta de ver o comércio, gosta de ver a associação e a sociedade junto, um com o outro. E só você poderia pegar essa jornada mais uma vez. E realmente foi mesmo isso. Eu cheguei lá na associação, encontrei o prédio todo destruído, não por vandalismo, por materiais, por exemplo, gesso caindo, infiltração, o prédio na frente todo defasado já, está entendendo? A placa luminosa, muitas coisas, energia cortada, água cortada, o prédio ia ser hipotecado por causa de R$ 500 de uma dívida com o INSS. Foi quando eu falei com uma pessoa do INSS, disse que não fechasse para hipotecar o prédio por causa de R$ 500 que eu ia pagar, que não era da minha gestão, que eu estava assumindo ali, mas eu ia pagar aqueles R$ 500 para não perder o prédio, que é uma sede própria. E realmente eu fiz uma reforma muito boa, e com 3 meses de meus trabalhos lá na SIACA, eu, graças a Deus, ela tinha 19 membros, que eram os diretores, né, que é os da chapa, que é o presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. E graças a Deus, ela só tinha 19. E hoje, graças a Deus, a gente já chega a 195 associados, com 3 meses de trabalho. E é onde eu fiz o final de ano, o Festival de Prêmio. Foi um festival de prêmio muito bem aconchegante. Por 3 meses de trabalho, você pegar uma associação falida, fechada, bem dizer, com inadimplente muito grande com funcionário, mas eu consegui superar e consegui bater uma meta de 195 associados, pagando e fazendo um festival com mais de 80 prêmios, onde a gente sorteou uma moto CG 125, ainda teve computador, televisão LCD, micro-ondas, celular, botijão de gás completo. Teve vários prêmios. Eu sei que Deus chegou quase 80 prêmios. E graças a Deus, o comerciante ficou feliz. Aquelas pessoas que conheceram o projeto de Nicó ficaram muito felizes também, porque eu correspondi com o que passaram para mim. A empreitada foi muito grande, mas eu superei, graças a Deus. Deixei todo mundo quitado, todo mundo certinho, todo mundo pago por o projeto que eu fiz nesses 3 meses de Associação do Comércio de Carpina, e é onde também eu trouxe também para Carpina. Depois de 8 anos, eu consegui trazer os outros gestores que passaram lá, eu consegui trazer a jornada Sebrae para Carpina. E eu estou conseguindo trazer mais outros resultados, outros cursos para Carpina, gratuito, né, 0800. E tem uns que é particular, mas é umas coisas muito pequenas, que o valor é muito simbólico, mas é um empreendimento para a cidade nossa do Carpina. É maravilhoso saber que uma instituição tão importante como essa Associação Comercial, Industrial e Agropastoril tem à frente uma pessoa do seu calibre, uma pessoa que tem a experiência comercial, a articulação política, porque isso também é política. Você fazer com que comerciantes comprem uma causa, invistam num projeto e vislumbrando no futuro um retorno que vem a médio prazo, muitas vezes, precisa realmente ter muita garra, saber onde está pisando e encarar os desafios com muita coragem. Meus parabéns você, Nicó do Cimento, por todo esse sucesso que você vem demonstrando nos empreendimentos particulares e públicos que você encabeça, e gostaria que você deixasse suas considerações finais
para os visualizadores do blog Assim Caminha a Humanidade e dizer que para nós do blog é uma honra tê-lo também como parceiro nosso. Eu agradeço a todos, né, que vai estar acessando aí o blog Assim Caminha a Humanidade. É um prazer imenso e eu peço desculpa a vocês se eu falhei em algumas colocações. Não tenho prática nem experiência, sou uma pessoa simples, um matuto, como se diz o brasileiro quando você vem do interior, mas eu gosto de fazer motivos meus, das minhas palavras, um carinho, assim, uma simplicidade, e que vocês analisem o ponto que eu cheguei a colocar sobre associações, sobre a minha cidade do Carpina hoje, onde eu convivo com a minha família, onde eu tenho meu comércio, onde eu tenho meus amigos. E vocês também podem dar sugestões, a gente está aqui aceita, está entendendo, e também abraçar essa causa da SIACA, do Clube das Mães, todos os projetos, que eu só tenho que agradecer a vocês. Parabéns para estar me ouvindo e curtindo essa página maravilhosa que vocês estão curtindo. Muito obrigado.